Olá, como estão? Tudo bem? Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira falando sobre Umbanda. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixe o joinha, já que depois você esquece. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para que recebam as notificações, para que sejam notificados quando colocarmos um novo vídeo no canal. Dando prosseguimento à série de vídeos falando sobre as entidades que se manifestam na Umbanda, conforme lhes prometi, vamos falar hoje sobre os caboclos. Os caboclos e as caboclas são índios brasileiros, os quais se dividem em diversas tribos, de diversos lugares, baixam nos terreiros de Umbanda para trazer paz e saúde, pois com seus passes, bem como a manipulação das ervas, nos ensinam a combater diversos males materiais e espirituais. A morada dos caboclos e das caboclas é a mata, razão pela qual estão ligados a Oxóssi, ou seja, o orixá principal, regente desta linha de trabalho. A cor dos caboclos e das caboclas é verde, em verdadeira sintonia com a mata. Eles apreciam todas as frutas, o milho, o vinho tinto, a água de coco. Existem falanges de caçadores, de guerreiros, de feiticeiros, ou seja, os pajés. Muitos deles são chefes de terreiro, vale dizer, os donos da casa, a qual acaba levando o seu nome. Por exemplo, terreiro de Umbanda Caboclo Pena Branca, centro de Umbanda Caboclo Pena Verde, e por assim por diante. A gira de caboclos, meus irmãos, é muito alegre. Lembra aquelas festas da tribo. Eles são, os caboclos, extremamente respeitosos, calmos no falar, mas ao mesmo tempo demonstram ser muito fortes. Nos passam a mensagem que devemos seguir em busca dos nossos objetivos. Exatamente como eles fazem. Vejam, eles saem para caçar, mas vejam, de forma sensata, de forma respeitosa. Eles não agridem o meio ambiente e somente caçam o que é necessário para a sua subsistência. Assim como os pretos velhos, possuem uma grande elevação espiritual e trabalham incorporados em seus médiuns, dando passes, consultas, em busca aí da continuidade também da sua evolução espiritual. Os caboclos e caboclas não necessariamente foram índios em sua última encarnação. Por vezes foram médicos, cientistas, sábios, professores, enfim, pertenciam a diversas classes sociais, mas se aliaram a esta linha de trabalho após o desencarne para prestar a caridade aos encarnados, utilizando-se, claro, do conhecimento não só por eles adquirido, mas também proveniente desta falange para a qual passaram a integrar. A denominação caboclo, embora comumente designe o mestiço de branco com o índio, tem na Umbanda um significado um pouco diferente. Vale dizer, corresponde à linha de trabalho que se identifica com índios e índias brasileiros. Constituem aí o braço forte da Umbanda, fazendo parte daquele tripé inicial que nós nos referimos no vídeo anterior sobre a origem da Umbanda. O Brasil, meus irmãos, é miscigenado. Eis que o povo brasileiro ele é composto pelo quê?
por uma imensidão de mistura de raças, decorrente aí do quê? Das imigrações dos italianos, dos portugueses, dos franceses, japoneses, entre outros, além dos próprios negros e índios que aqui habitavam. A linha de caboclos, como dá a ideia da miscigenação desta mistura, representa bem a Umbanda, que é brasileira, e o brasileiro é fortemente miscigenado. Outro sim é importante observar, como já foi dito no vídeo Origem da Umbanda, nossa religião é miscigenada, vale dizer, se utiliza de fundamentos tanto do espiritismo como da pagelância indígena, do catolicismo e dos próprios cultos de nação, ou seja, do candomblé. Mesmo sendo chamados de caboclos e se identificando assim, são efetivamente índios brasileiros, que tem uma simbologia muito importante, que corresponde ao respeito à natureza, vale dizer, à fauna e à flora. Para os índios, não existe a ideia de propriedade individual. A propriedade é coletiva. Tudo é de todos, exatamente como nós falamos, que é a ideia dos africanos. Eles se preocupam mais com o coletivo e menos com aquilo que é individual. A ideia de utilização e preservação é marcante nessas sociedades, vale dizer, nas sociedades indígenas. Tem eles a clara concepção de que a natureza está à disposição de todos, que devem usar e lutar pela sua preservação. Os caboclos e caboclas são espíritos de muita luz, que assumem a forma de índios, prestando homenagem a esse povo que foi massacrado pelos colonizadores. São espíritos dotados de um profundo conhecimento, tanto material como espiritual. Não é porque se apresentam com simplicidade que são espíritos sem evolução. Devemos aí tomar cuidado com isso, pois esse equívoco foi cometido quando anunciada a Umbanda através do caboclo das 7 encruzilhadas, que incorporou na pessoa de Zélio Fernandino de Moraes. Passagem que nós detalhamos também no vídeo Origem da Umbanda. A Umbanda, meus irmãos, é simplicidade. O menos é mais na nossa religião. É amor, é caridade. Mensagem que também é passada pelos queridos caboclos e caboclas. Em seus trabalhos, realizam desenvolvimento dos médios, curas com utilização de ervas, já que eles dominam o mistério da pagelança, praticam desobsessões, solução de problemas psíquicos e materiais, demandas também materiais e espirituais e uma série de serviços caritativos. Muitos centros espíritas que seguem a linha kardecista também se utilizam dos caboclos para a realização de seus trabalhos nas chamadas sessões de mesa branca. Há até aqueles que também se utilizam dos amados e queridos pretos velhos. Os caboclos usam em seus trabalhos de ervas que são indicadas, ou seja, para banhos de limpeza, bem como para a feitura de chás, que auxiliam na cura de uma enormidade de doenças, tanto materiais como espirituais. O trabalho desenvolvido pelos caboclos e caboclas consiste em encorajar o nosso espírito, de preparar para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Quando frequentamos um terreiro de Umbanda, ouvimos os caboclos e caboclas dizerem, quando se despedem, que vão para a cidade da Jurema, Aruanda ou Humaitá,
e assim por diante. Ora, quando eles dizem isso, eles afirmam que estão voltando para o plano espiritual, já que são espíritos desencarnados. No caso dos caboclos, as suas aldeias espirituais. Nesse local se encontram vários espíritos que estão aprendendo, inclusive o manejo das energias, a utilização de ervas e todos os conhecimentos indispensáveis para a realização dos trabalhos na Umbanda. Aliás, a evolução espiritual não é só atributo, né, dos encarnados, também é atributo dos desencarnados, pois eles também continuam evoluindo. E a forma de evoluir é estudar e prestar a caridade. Os caboclos e caboclas, quando incorporados, fumam charutos ou cigarrilhas. Em algumas casas, costumam usar, durante as giras, penachos, arcos e flechas, lanças, etc. Falam de forma rústica, lembrando a sua forma primitiva de ser. Desta forma, mostram através das suas danças muita beleza própria dessa linha. Seus brados, espécie de gritos que soltam muitas vezes, imitando o som de pássaros, fazem parte de uma linguagem própria. Cumprimentos e despedidas são feitos com esses sons. Batem forte no peito, indicando a coragem de enfrentar as dificuldades. Mensagem esta que passam para os consulentes, de que este é o único caminho para enfrentar os problemas do cotidiano. O orixá responsável por esta linha de trabalho, como já foi dito, é Oxóssi, mas cada caboclo trabalha na irradiação de um ou mais orixás. Assim nós podemos ter as seguintes divisões apenas a título de exemplificação. Caboclos e caboclas de Oxum, os quais são mais suaves, amorosos, características próprias deste orixá, cuja irradiação que trabalham no auxílio das doenças psíquicas, como depressão, desânimo, entre outras. Atuam fortemente no campo emocional. Aos caboclos de Ogum, que apresentam uma incorporação mais rápida, mais compactada ao chão, em que pese existam alguns que dançam, fazem sinais indicativos de que estivessem cortando as matas. Vale dizer, literalmente abrindo os caminhos, cujo atributo de Ogum é a abertura de caminhos. Suas consultas são diretas, geralmente gostam de trabalhos de ajuda profissional, de abertura de caminhos, próprios aí do orixá, que trabalham na irradiação. Dão passes, em sua maioria, para energização, doar força física e ânimo para os consulentes. Os caboclos, melhor, as caboclas de Iemanjá, têm a incorporação normalmente mais suave, representam a grande mãe. Os consulentes se sentem literalmente no colo de uma mãe. Ao se consultar com uma cabocla que trabalha na irradiação desta orixá, trabalham geralmente para desmanchar trabalhos como passes, limpeza espiritual, equilíbrio mental, conduzindo as energias negativas para o mar. Os caboclos de Xangô têm incorporações mais rápidas, como trovões, sendo que os médios sentem todo o peso do mundo, já que a irradiação deste orixá é muito forte e compactada. Tem um campo de atuação muito forte em relação às questões da justiça. Dão consultas rápidas e são diretos no falar.
sem qualquer rodeio. Se o consulente está certo, ele dirá, mas se estiver errado, ele também apontará os seus erros e a necessidade de correção dos mesmos. Caboclos de Nanã são mais raros, mas geralmente trabalham aconselhando. Eis que são portadores de um conhecimento profundo sobre as coisas da vida. Nos ensinam a ter resignação face às adversidades. Dão passes de descarrego. Sua incorporação é normalmente contida, pouco dançam. São que irradiam na vibração de uma orixá velha, como é a orixá Nanã. Os caboclos de Ançã são rápidos, se deslocam muito e deslocam muito o médium. Dançam como se estivessem afastando os eguns, ou seja, os espíritos dos mortos, sem luz, com seus braços, muito semelhante à dança realizada pela orixá no candomblé. São diretos para falar e rápidos também. Muitas das vezes pegam a pessoa de surpresa. Trabalham para empregos, assuntos de prosperidade, pois em Ançã tem grande ligação com Xangô. No entanto, realizam um trabalho muito bom no que diz respeito ao descarrego. Podem ainda trabalhar para várias finalidades, dependendo da necessidade. Caboclos de Oxalá são fortes guerreiros e ao mesmo tempo passam a calma do mundo inteiro para o consulente. Excelentes para dar consultas e energização. Muitos são dirigentes de terreiro, como por exemplo o caboclo Pena Branca. Caboclos de Oxóssi são os que mais se locomovem, rápidos, dançam muito, são os senhores dos banhos e defumações. Não possuem trabalhos definidos, podem trabalhar para diversas finalidades. Muitos desses caboclos também são chefes de terreiros. Caboclo de Obaluayê são espíritos ligados aos antigos pajés das tribos indígenas. Raramente trabalham incorporados e, quando fazem, escolhem médios que têm o Baluayê como primeiro orixá. Sua incorporação parece a incorporação de um preto velho. Em algumas casas, eles se locomovem apoiados em cajados. Movimentam-se pouco, fazem trabalhos de magia e de cura. São exímios conhecedores do mistério da energia e das ervas. Vamos falar agora um pouco sobre estalar os dedos. Por que as entidades, em especial os caboclos, estalam os dedos, né? Essa é uma coisa que nós vemos aí com frequência. E por que será que isto ocorre? Vejam que nossas mãos possuem uma quantidade enorme de terminais nervosos que se comunicam cada um com os chakras do nosso corpo. O estalar dos dedos se dá sobre o Monte de Vênus, né? Esta parte gordinha da mão. E dentre as funções conhecidas pelas entidades está a retomada da rotação da frequência do corpo astral e também para a descarga de energias negativas. Assim sendo, o estalar dos dedos auxilia não só na manutenção da incorporação do médium, mas também na descarga energética, vale dizer, a forma mais largamente utilizada por todos os caboclos em seus passes. A gente vê o caboclo tá lá, ó, passando o passe, está estralando os dedos, nós já sabemos por quê. Está descarregando as energias negativas. Dia dedicado a Oxóssi é dia 20 de janeiro, que é sincretizado com São Sebastião. A saudação de Oxóssi é Oquearu e a saudação dos caboclos é Oque Caboclo.
Em linhas gerais, meus irmãos, eram as características desta linha de trabalho maravilhosa da nossa querida e amada Umbanda. Não esqueçam aí de curtir este vídeo, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. Como eu digo sempre, o conhecimento é o único caminho para desconstruir o preconceito. Se inscrevam no canal, cliquem aí no sininho para que vocês possam ser notificados quando eu subir um novo vídeo. E Oxalá nos abençoe. Ok, Arô. Ok, caboclo. Salve todos os caboclos.